Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Júnior Pinheiro Voz. E nós vamos fazer hoje mais um vídeo específico sobre automação de rádio. E hoje nós vamos falar de um assunto muito sério que é necessário nas emissoras de rádio do Brasil, que é o chamado censura, gravação de toda a programação de rádio que é exigido pela lei, e você tem que ter aí na sua emissora de rádio. E claro, vou falar do Wise Recorder, que é um sistema de gravação da Yongtech, que também produz o Sysrad Profissional e o Sysrad Manager, e nós vamos falar sobre isso no vídeo aqui no canal Júnior Pinheiro Voz. Olá, sejam bem-vindos! Vamos falar então sobre gravação de censura, que é a gravação de toda a programação da sua emissora de rádio. Mas também não vamos só falar de gravar a programação de rádio, deixar lá um computador somente para isso. Vamos falar também da reutilização desse material na nossa programação. Que tal, hein? E a Yongtech tem uma ferramenta incrível que você tem que ter aí na sua emissora de rádio, que é o Wise Recorder, um sistema de gravação incrível, muito bom e faz gravações de qualidade. Então vamos para a tela conhecê-lo? Muito bem, como vocês podem ver, está aqui o nosso Yongtech Wise Recorder MX. É um sistema de gravação de censura da Yongtech, um sistema fantástico, e nós vamos conhecer ele do começo ao fim. E você tem que ter esta ferramenta na sua emissora de rádio, então já não perde tempo, clique aí no link da descrição do vídeo e entre em contato agora mesmo com a equipe de técnicos da Yongtech e coloca aí na sua emissora de rádio, tá bom? Vamos lá então conhecer o nosso sistema para que possamos fazer uma configuração de qualidade e, claro, não somente usar para gravação de censura, para uma possível reutilização judicial, confirmação de audiência, também de conferências para os clientes, mas também para outros requisitos, outros recursos que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Quando você já entra, esta é a tela principal do nosso Wise Recorder. Ele tem algumas abas e nós vamos mostrar para vocês como se configura. Aqui nós temos na parte principal, nós vamos começar já por aqui, o dispositivos. Aqui você vai selecionar o dispositivo de entrada de áudio da sua placa de som. Como vocês podem ver, eu vou aqui abrir o meu dispositivo e mostrar para vocês. Como vocês podem ver na tela, aqui tem a minha Audio Delta Control Panel. É uma Delta 1010 em que ela tem 4 entradas e 4 saídas de áudio. Como vocês podem ver, eu estou utilizando uma mesa Yamaha MG124, na qual eu estou usando a entrada 3 e 4 para o meu microfone. Se eu for usar aqui, por exemplo, um áudio do meu outro canal, ele vai aparecer aqui, ó. Vou parar aqui para o YouTube não ter problema, hein? Então, olha, você viu só. Então, o meu áudio de master está configurado na entrada 7 e 8 da minha placa de áudio. E é aí que eu vou configurar. Eu não vou configurar somente do meu microfone, porque senão o Wise Recorder, ele estará gravando somente o meu microfone. Eu não quero. Eu quero que ele grave toda a minha programação. Então aqui no dispositivo de entrada eu seleciono o 7 e 8. Se eu colocar, por exemplo, aqui na entrada linha 3 e 4, ele vai gravar somente meu microfone. Eu não quero isso. Eu quero que ele grave no 7 e 8. Ele vai gravar tudo para mim. E também aqui tenho no output. O meu output, ela é na saída 7 e 8. Vamos ouvir então rapidinho ali para não termos problema. 7 e 8. Tá aí a saída 7 e 8 da minha placa, então vou colocar aqui no dispositivo de reprodução 7 e 8 da minha Audio Delta 1010. Mas caso eu tenha um canal separado para não ter complicações, dar volta no áudio, posso configurar aqui no dispositivo de reprodução uma saída, por exemplo, 1 e 2 e colocar essa saída 1 e 2 para uma caixinha de som extra, para uma outra saída na minha mesa de áudio. Feito isso, vamos aqui no formato de
entrada e no formato de saída. A entrada, ele vai entrar como PCM 4400 com toda a qualidade que ele já vai pegando e no formato de saída na sua gravação. Só que na saída, no sistema aqui do Wise Recorder, eu tenho duas saídas. Eu tenho a saída principal e o formato de espelhamento. E o que seria esse espelhamento? Caso você queira realizar uma segunda gravação. Então, por exemplo, na emissora de rádio que eu gerenciava, eu colocava aqui no formato de saída com baixa qualidade. Formato 32 kbps aqui, tava ótimo, que era a censura, que era audível, baixa qualidade e não consumia espaço assim demasiado do meu computador. Então eu configurava, por exemplo, aqui no formato de saída aqui, nesta qualidade que vocês podem ver aí na tela. No formato de espelhamento, aí já é diferente. Eu colocava em alta qualidade. Por quê? Por exemplo, se eu realizei uma entrevista e eu quero pegar um trecho daquela entrevista, eu posso entrar aqui no meu Censura, na gravação do espelhamento e fazer um recorte desse áudio, porque ele é qualidade total do que eu estava reproduzindo no ar. Ele tem aqui na minha censura, então você tem a possibilidade de gravar em baixa qualidade para censura normal, para conferência e formato de espelhamento colocar em alta qualidade. Mas isso não impede que você pode colocar aqui também no formato de saída em alta qualidade. Claro que isso vai consumir muito mais processamento do seu computador desnecessário. Então aqui no formato de saída, você bota um áudio de baixa qualidade, que é só para conferência mesmo, de segurança, e no formato de espelhamento, coloca em alta qualidade. Vamos lá então aqui, ó. Na parte de opções, é aqui que eu vou definir aqui o tempo de gravação dos meus áudios. Por exemplo, aqui ó, no local de arquivos, eu posso definir aqui o local de arquivos da censura normal, eu coloquei na unidade C, no censura, no espelhamento, eu coloquei no automação aqui apagar, porque eu sei que os arquivos que estarão ali, eu posso apagar depois que eu utilizar, fazer algum recorte, alguma coisa. Aqui, por exemplo, na duração de tempo dos arquivos, é configurado por segundos, então eu posso colocar, por exemplo, eu posso colocar 1 minuto de arquivo a cada 1 minuto de gravação realizada, ele vai separar em um arquivo. Eu posso colocar, por exemplo, ali para 10 minutos, ele já dá a configuração aqui, ou eu posso colocar para 5 minutos, por exemplo. Então, tempo de inatividade aqui, ele deixa padrão, volume de modulação 50%, sensibilidade 10 dB, você pode deixar tudo padrão do jeito que está. As estruturas de pastas, por exemplo, você pode deixar no padrão, que ele vai criando as pastas ali com os seus dias. Reiniciar o computador. Quando chegar aqui na meia-noite, por exemplo, como este relógio, que é um horário, por exemplo, que muitas emissoras de rádio colocam a programação no automático, sem locução, então ele vai chegar à meia-noite e vai reiniciar o computador. Após ele reiniciar o computador, ele vai chegar no automático e vai reiniciar o processo de gravação ao iniciar o Windows. Mas caso você não queira reiniciar o computador, você pode desativar esta parte. Mas caso tenha uma queda, você tenha no break, o computador reiniciou, ali aconteceu alguma coisa, não tem problema. Deixando essa opção selecionada, o computador reiniciou, ele já começa a gravar normalmente. Aqui iniciar o programa na Systray do Windows. Clicando aqui, ele vai colocar um ícone aqui, ó, bem na parte do seu Windows, ou você pode deixar ativar e deixar na tela. Você pode usar teclado de atalho, reiniciar aplicações em exceções, utilizar exceções de MP3, isso aqui você pode deixar padrão do jeito que está aqui. Aqui, janela sempre do topo. Se você tem um computador exclusivo para a censura, eu aconselho você deixar ativado isso daqui. Por quê? Clicou aqui no janela sempre no topo, eu posso mexer aqui sem problema nenhum. Você viu que já aqui a minha placa de configurações ela sumiu, mas a minha janela do Wise Recorder sempre estará no topo. Eu desativando essa parte, clicando fora da janela, ele vai sumir, mas estará sempre aqui para mim. Então, no meu computador de censura, eu deixo sempre essa janela no topo. Veio de layout avançado, veio sempre ativo, posso deixar aqui sempre ativo sem problema nenhum. Modo de espera e inatividade, atualizar espaço livre ao iniciar. Por exemplo, eu posso deixar aqui, quando iniciar aí o sistema do Wise Record, ele vai atualizar o banco de dados para fazer uma análise no computador de espaço livre que ele tem para realizar as gravações.
Aqui na aba Eventos, por exemplo, ele vai mostrar tudo o que ele está realizando. Se ele iniciou o computador, se ele teve sucesso na conversão, ele fez aqui um espelhamento, dispositivo de reprodução. Então é como se fosse um histórico, um log de tudo que ele está realizando. Vamos aqui na aba Agendamento. Aqui nós podemos, por exemplo, fazer algumas configurações. Amanhã, por exemplo, vai ter uma transmissão de futebol na nossa emissora. Não terá operador nenhum, mas eu quero fazer uma gravação. Então, por exemplo, eu posso configurar para amanhã. Então aqui, por exemplo, vou dar um novo, eu posso fazer uma configuração aqui, selecionar amanhã, a partir, por exemplo, das 10 horas em diante, eu vou fazer uma gravação, vai iniciar um processo de gravação, ele vai iniciar tudo certinho para mim, ele vai fazer lá uma tolerância de agendamento, eu posso colocar aqui, por exemplo, colocou em 6 minutos, vamos colocar aqui 60, 120, 180 minutos. Deu 180 minutos, ele vai parar esta gravação. Então eu posso aqui iniciar processo, desligar o Windows, finalizar o processo de gravação, fechar aí o programa, copiar a última gravação. Você tem a possibilidade de configurar, fazer algumas programações no Wise Record. E é uma ferramenta incrível isso aqui. Eu utilizava muito na época da Band News FM, que não tínhamos locução no final de semana, mas tínhamos algumas transmissões. Eu queria gravar com alta qualidade, mas somente aquela parte para reutilizar depois. E eu fazia as programações aqui para gravar no espelhamento. Vou apagar aqui. Vamos aqui no serviço de compactação. Aqui, já está configurado aqui, no arquivo de origem, né, a gravação principal, onde ele vai gravar. No arquivo de destino, por exemplo, aqui no espelhamento, o processamento que ele vai utilizar, o novo tamanho de arquivo, como vai ficar. Aqui na saída principal, por exemplo, eu posso gravar aqui o canal direito e na saída de espelhamento eu posso gravar somente o canal esquerdo, mas eu vou deixar padrão, porque eu quero pegar os dois áudios, o esquerdo e o direito, no meu Wise Recorder. Vamos aqui nos arquivos, é aqui que vai aparecendo aqui os arquivos que ele vai gravando. Então, por exemplo, se eu tenho uma censura que saiu, por exemplo, hoje às 5 horas da manhã, vai estar aqui todo o meu histórico, eu vou clicar sobre ela, e eu vou ouvir esse áudio, eu quero saber o que aconteceu ali. Por exemplo, ligaram para mim, olha, Júnior, aconteceu isso e isso. Eu quero saber o que o meu locutor aprontou. Então, vamos lá, entro aqui. Não foi erro do meu locutor, foi um erro da internet, foi um erro lá, por exemplo, da luz que caiu. Então, aí eu tenho aqui o meu censura gravando todo o procedimento. Outra ferramenta incrível, que eu usava muito na época da Nativa, com o meu, então, chefe, René Bacaicoa, que ele pedia toda a semana, os locutores eram obrigados a tirar um dia ali, tirar 1 hora para se ouvir. Eu ia no sensor aqui no Wise Recorder e ficava ouvindo as minhas locuções para poder evoluir. Eu ficava ouvindo e falava assim, caramba, eu errei aqui, eu preciso melhorar aqui eu estou falando demais, aqui eu estou falando muito pouco, tem que vender mais essa promoção. É outra ferramenta, outro recurso que o Wise Recorder oferece para você, não somente gravar a programação da emissora de rádio. Aqui, por exemplo, temos aqui a efetivação de limpeza automática de arquivos antigos. Outro recurso excelente para fazer limpeza aí no seu computador. Então vamos lá então, eliminar arquivos de saída a cada, por exemplo, 30 dias. Na época da Band News, na Nativa FM, nas nossas configurações aqui era colocada a 60 dias. Porque era bom você ter, por exemplo, 30 dias a mais. A lei quer que você grave 30. Mas eu sempre deixava em 60 dias porque de repente acontecia alguma coisa. E um cliente pediu uma justificativa de 45 dias atrás, eu tinha censura. O espelhamento, eu sempre deixava aqui em 7 dias. Eu não preciso mais do que isso, 7 dias. Primeiro, ele vai tomar muito espaço do computador por gravar em alta qualidade. E segundo, depois de 7 dias, se eu não aproveitei nenhum material que foi utilizado aquela semana, eu não vou utilizar mais. E aqui, por exemplo, eliminar arquivos de breaks a cada 30 dias, ou eu também posso colocar aqui a cada 60 dias. Itens na lista de eventos, você pode deixar aqui no meu padrão. Feito isso sempre, claro, aplicar e pronto para poder realizar aí o procedimento corretamente no Wise Recorder. Bom, como vocês podem ver, um pequeno aplicativo que vai fazer uma diferença incrível na sua emissora de rádio, que é o Wise Recorder da Yongtech. Então não perca tempo, adquira agora mesmo. Tem o link aí na descrição do vídeo. Entre em contato com a equipe da Yongtech já para instalar hoje.
aí na sua emissora de rádio. Se a sua emissora de rádio ainda não tem um sistema de censura, você está correndo um risco muito sério. Então instale agora mesmo o Wise Recorder da Yongtech. Muito bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida dos aplicativos da Yongtech, não deixe de participar. Mande aqui nos comentários qualquer pergunta que eu vou ter um prazer em te responder, tá ok? Espero que vocês fiquem bem. Até a próxima semana. Tchau, tchau.